Os fatos do momento. A informação que você precisa. Com credibilidade e agilidade. Agora no seu rádio. Está no ar. Redação Tropical. A notícia em tempo real com credibilidade. Olá, muito bom dia! Agora são 9h03. Estamos no ar com o nosso Redação Tropical na manhã desta quarta-feira, 4 de fevereiro. Bom dia para você que nos ouve através da frequência 96,1 para mais de 200 cidades. Você que nos ouve e assiste através do nosso portal tropicalminas.com.br, também pelo nosso aplicativo Rádio Tropical Minas, e estamos também ao vivo nas nossas redes sociais. Pelo nosso canal no Instagram, @Rádio Tropical Minas, e também pelo nosso canal no YouTube, Rádio Tropical Minas. Se você ainda não segue, siga e deixe lá o seu like e aperte o sininho das notificações. Deixa eu pegar o bom dia aqui já da minha parceira de bancada, Mayra Almeida. Bom dia, Mayra. Bom dia, Kekel. Bom dia a todos. Uma ótima quarta. E hoje é dia de entrevista, né? E assunto muito importante. Hoje nós estamos recebendo o Dr. Rafael Mendes, que é advogado trabalhista, e o Dr. Daniel Brendo, que é advogado previdenciário, com foco no auxílio ao acidente, que tem direito, né? Quem tem direito a esse auxílio e como solicitar após um acidente de trabalho. Este é o nosso tema. Dr. Rafael, bom dia, bem-vindo mais uma vez à Tropical. Bom dia, Mayra, bom dia, Kekel, é um prazer enorme estar aqui novamente. Daniel, bom dia pra você também, bem-vindo. Bom dia, Mayra, bom dia, Kekel, obrigado. O som, fala de novo que o somzinho acho que não saiu. Não tá você, não. Gente, ele tá mais tímido, né, o Rafael? Daqui a pouquinho ele é só aqui, tá? Nos bastidores, tá? Daqui a pouco ele se solta e vai entregar muito conteúdo aqui, eu tenho certeza. Pois é. Bom, pra gente começar, a gente vem primeiro nessa parte trabalhista, quando a gente fala sobre acidente de trabalho. É muito comum, né, isso acontecer. Quais são os direitos de uma pessoa que sofre um acidente de trabalho? Vamos lá. Vou puxar aqui pelo tema central, que é o auxílio acidente. E que muita gente, por falta de informação, associa ele somente ao acidente de trabalho. Eu vou falar a parte do acidente de trabalho e depois o Daniel, que tem mais domínio da parte previdenciária, vai falar o restante. Quando a pessoa sofre um acidente de trabalho, abrem-se dois possíveis direitos. O direito trabalhista, que ela vai reivindicar contra a empresa, e a parte previdenciária, porque ela é segurada do INSS. Se ela contribui, ela é segurada. Parte trabalhista, que é a parte que eu domino. Se tiver ficado alguma sequela, ela tem direito a uma indenização por danos materiais, que vai ser calculada com base no salário dela, no percentual dessa incapacidade dela. Tem casos que a pessoa fica 100% incapacitada do trabalho, 10%, 20%. Tem direito a uma indenização por danos morais e uma indenização por dano estético, quando aquele acidente causa algo estético que você consiga ver e que modifica a fisionomia, a postura daquela pessoa. Essa é a parte trabalhista. Só que ela tem que procurar o judiciário e ela tem até 2 anos para reivindicar esse direito após aquela lesão que foi causada pelo acidente tenha se consolidado. Parte previdenciária. Se a pessoa trabalha com carteira assinada, ou ainda que não trabalhe com carteira assinada, ela contribua junto ao INSS, ela tem direito a um auxílio acidente. E aí vem o pulo do gato disso aí que muita gente não sabe. Às vezes a pessoa nem quer receber o auxílio acidente porque não quer parar de trabalhar, porque a limitação às vezes foi pouca, ou se ela recebeu auxílio, um benefício previdenciário, cai muito o salário dela e ela precisa de um salário maior para pagar as contas dentro de casa, porque a gente sabe que os benefícios do INSS estão cada vez menores, só que o auxílio acidente, ele não impede que a pessoa volte a trabalhar mesmo com carteira assinada. Diferente do afastamento por uma doença, diferente de uma aposentadoria por invalidez. Então vou dar um exemplo aqui clássico, construção civil, que tem muito acidente. A pessoa caiu, quebrou o calcanhar ou o tornozelo, ficou um período afastado, fez fisioterapia, se recuperou, mas perdeu a mobilidade do pé. Então houve uma redução na capacidade dela para o trabalho. Só que essa pessoa trabalhava com carteira assinada e ganhava R$2.500 por mês como pedreiro. E o auxílio acidente dela, o benefício previdenciário dela, talvez seja de um salário mínimo, porque eles fazem um cálculo lá que a gente custa para entender. O Daniel tem que ficar horas refazendo o cálculo para ver se está certo ou não.
Entre receber um salário mínimo e voltar a trabalhar para receber R$ 2.500, mesmo com dor, mesmo com dificuldade, esse pai de família, às vezes ele ignora o INSS e quer voltar a trabalhar. Só que o auxílio acidente, quando essa incapacidade ela é fruto de um acidente, ela pode receber o auxílio acidente do INSS e voltar a trabalhar mesmo com carteira assinada. E aí uma outra situação, aí agora eu vou passar a bola pro Daniel para ele falar, mesmo que não seja acidente do trabalho, a pessoa também tem direito. Ou seja, se estiver jogando bola, caiu, machucou, né, tá fora do local de trabalho, essa pessoa tem direito a um auxílio acidente, direito, Daniel? Sim, na verdade, qualquer tipo de acidente, né? Não só, igual você deu esse exemplo de atividade esportiva, mas o que a gente mais tem hoje em dia lá no escritório é mesmo acidente de trânsito e esse de atividade esportiva, entendeu? E outra coisa interessante a se falar também, que independente da data do acidente, você pode ter direito. Por exemplo, a gente tem casos que a pessoa sofreu um acidente em 95, ficou afastada na época e agora viu um anúncio ou vídeo mesmo informativo sobre isso e depois procurou, né, um escritório especializado para ajudar nessa questão. O melhor disso é o seguinte: quando a pessoa sofreu um acidente há muito tempo, chegou a ficar afastada na época e ela consegue o direito ao auxílio acidente, ela recebe até mais de 5 anos de retroativo. Entendeu? Então isso daí, querendo ou não, além da renda mensal que ela vai ter ali, ela consegue esse tempo todo de retroativo, né? Que o retroativo é 5 anos. A partir da data do ajuizamento da ação, por exemplo, a gente entra com o processo hoje. Ela já garante 5 anos de retroativo, se tiver direito. Além disso, durante o tempo do processo. Então, quando o juiz dá a sentença, ela praticamente recebe os 5 anos de retroativo, mais o período até a sentença, entendeu? A gente tem casos que a pessoa recebeu quase mais de 6 anos de retroativo, né? E como que a pessoa pode recorrer, né, neste caso, você disse aí, citou um exemplo de 95, vamos supor, e ela na época não recebeu isso, ela percebe que ela perdeu esse direito, então ela tem que correr atrás disso. Tem sim. Basta ter os requisitos, né? Questão de qualidade de segurado, na condição de empregado, muitas das vezes, né? Ou estar no período de graça. A questão do período de graça é aquele período em que a pessoa para de contribuir, não tem vínculo ao INSS, mas ainda continua vinculado. Vou te dar um exemplo. A pessoa trabalha e é dispensada. Aí ela não pagou aquele carnê, né, que muita gente fala. Só que ainda assim, se ela foi dispensada sem justa causa, ela mantém-se vinculada ao INSS por 24 meses. Então, se acontecer alguma coisa, sofrer um acidente, além de primeiro ela pegar um tempo de afastamento pelo auxílio-doença, assim que cessar, ela pode pedir, né, a questão do auxílio-acidente. Para isso, basta ter sofrido acidente de trabalho ou qualquer natureza e ter ficado com sequelas permanentes. Muitas das vezes a pessoa, te dá um exemplo, acidente de moto, quebrou o fêmur, comum, né? Exato, quebrou o fêmur, quebrou a perna em algum lugar da perna. O que a gente tem de mais comum também é tornozelo, que ali, se colocar parafuso, placa, como, dependendo, vou te dar um exemplo, uma profissão de vigilante. O cara tem que fazer rondas ali no perímetro da empresa toda hora. O cara sofreu um acidente de trânsito, né? Tava indo para a padaria e sofreu um acidente. Ele teve que colocar esses parafusos no tornozelo. Antes, ele tinha que ficar em pé a maior parte do tempo lá no serviço. Depois do acidente, devido à sequela permanente que vai ficar, agora ele tem que ficar parcialmente sentado e parcialmente fazendo ronda, porque ele não vai. Ou seja, isso reduziu a capacidade dele para o trabalho. Então, aí sim, ele pode ter direito ao benefício, entendeu? E só mais uma coisa, que o benefício, se ele chegou a ficar afastado, o benefício é devido a partir do dia seguinte à cessação. Então, ficou 2 meses afastado, então o auxílio acidente começa a ser devido a partir dali, entendeu? Interessante. Agora a gente fala, né, Rafael, por exemplo, as funções, porque tem funções e funções. Ele citou o vigilante, que necessita ficar mais tempo em pé, né, na vigilância ali, alguns que demandam mais esforço físico, porém tem outras profissões, outras áreas que a pessoa não precisa de tanto esforço, trabalha mais tempo sentada. Então, dependendo do acidente, como é que fica essa situação? Porque às vezes a pessoa não tem condições de trabalhar para fazer muito esforço. Mas se ela for um trabalho mais tranquilo e tudo, mesmo recebendo, que ela tem direito, se ela machucou, enfim, é um direito, mas ela pode trabalhar normalmente. Mesmo que ela não trabalhe em pé, se houve essa limitação física, no caso do auxílio acidente, ela tem direito. Diferente, por exemplo, de uma aposentadoria. Um jogador de futebol
que estourou o joelho, não vai conseguir correr, ele não consegue voltar a trabalhar. Sim. Mas um advogado que trabalha sentado, ele consegue voltar a trabalhar. Então, o jogador, ele aposenta e talvez um advogado não consegue se aposentar por causa do problema do joelho. Mas o auxílio acidente consegue. Então, ele é muito amplo. Talvez, eu acredito que todo mundo que está ouvindo essa rádio aqui agora, que você, que o Kekel, conheçam alguém que já estourou um joelho jogando bola, que já sofreu um acidente de moto, que já quebrou algum membro. Eu já quebrei esse braço aqui, ó. Tem um carocinho aqui no osso aqui, nesse braço aqui. Se eu fizer muito esforço com a mão esquerda, carregando meus meninos na academia, quando eu tinha tempo e paciência para ir na academia, inchava. Se for alguma coisa relacionada dessa forma... Braçal, uma coisa que você mais braçal, isso vai afetar. Vai afetar o trabalho, vai afetar o dia a dia da pessoa. Então consegue receber o auxílio acidente desde que preencha esses requisitos aí que o Daniel falou. A gente citou sobre a questão de afastamento, mas neste período, né? Porque às vezes a pessoa precisa ficar 3 meses, 4 meses afastado recebendo esse auxílio. A empresa, no caso, né? Ela precisa... pagar algum valor para a pessoa que está afastada devido ao acidente, neste caso, tiver sofrido o acidente no local de trabalho. Isso. Se o acidente for no local de trabalho, a Justiça do Trabalho tem entendido, que é o acidente de trabalho, a Justiça do Trabalho tem entendido que tudo aquilo que a pessoa deixou de receber estando afastado, a empresa tem que complementar. É óbvio que é raro uma empresa que faz isso de livre e espontânea vontade. Vou te dar um exemplo. Uma pessoa que recebe 15 mil reais com a carteira assinada, ela vai afastar para o INSS, existe uma coisa chamada teto do INSS. E eles fazem aqueles cálculos que eu não consigo entender sem pegar um software para calcular isso aí. Essa pessoa talvez vai afastar aí recebendo 5 mil, no máximo 6 mil reais. A empresa deveria pagar essa diferença. Se não pagar, pode reivindicar na justiça. O FGTS. A maioria das empresas não depositam o FGTS do trabalhador quando ele sofre acidente do trabalho, durante aquele período em que ele está afastado. Tem que ser depositado. Tem empresa que comete o absurdo de cortar o plano de saúde do empregado quando ele está afastado, mesmo tendo sofrido acidente de trabalho, né? E para esses casos em que a empresa descumpre isso aí, tem o judiciário. É só a pessoa procurar um advogado trabalhista da confiança dela para reivindicar isso aí no Justiça do Trabalho. E outra coisa, não precisa esperar ser demitido para reivindicar os direitos dele. Inclusive, acho que nós até falamos disso aqui uma das vezes que eu vim aqui. Qual que às vezes é o grande erro do trabalhador, e eu entendo, às vezes ele quer preservar o emprego e não quer naquele momento pedir socorro ao judiciário, à Justiça do Trabalho. Ele não precisa ser dispensado para entrar com a ação na justiça. Ele pode e deve, em alguns casos, entrar com a ação enquanto ele está trabalhando. Porque imagina o trabalhador que tem o salário reduzido de forma abrupta, igual eu citei aqui agora, e precisa ficar 1 ano, 2 anos afastado. Como que ele vai pagar as contas dentro de casa? Se ele ganha 15, a gente sabe, ele não vai conseguir sobreviver, pagar todas as contas bonitinho com 5, 6. Até porque o orçamento dele vai estar comprometido, talvez todo comprometido. Ele vai esperar acontecer o quê? Vai começar a vender o que tem e o que não tem, vai pegar empréstimos para pagar despesas dentro de casa, vai reduzir o padrão de vida, vai tirar o filho da escola por causa disso. O judiciário, ele está aí para isso. Então ele pode entrar com essa ação, mesmo estando trabalhando, mesmo tendo esse vínculo com a empresa. E o que fazer no caso se a empresa não emitir a CAT, né, que é a comunicação de acidente de trabalho? Ele pode pedir que a CAT seja emitida no hospital, e ele mesmo pode emitir. A gente sabe que o trabalhador ele pode, mas não vai conseguir, porque é um documento difícil de ser preenchido. Só que no hospital, principalmente se for um hospital que tem atendimento pelo SUS, eles emitem a CAT para ele. Doutor, deixa eu entrar nessa conversa aqui com uma dúvida que eu tenho. Por exemplo, tudo bem, um acidente de trabalho, a gente sabe que o cara tá trabalhando, teve um acidente. Agora, por exemplo, eu vou lá, no final de semana eu vou voar de asa delta. Aí cai com asa delta, com esse peso aqui, já viu, né? Fácil. Aí eu vou lá, caio de asa delta, me quebro todinho. Aí, por exemplo, a empresa também tem essa responsabilidade? Não. A empresa não tem responsabilidade de pagar esses complementos e fazer esse depósito do FGTS, não. Só quando o acidente acontece dentro da empresa ou no trajeto da casa para o trabalho, ida ou volta. E da mesma forma funciona, como a gente citou, da pessoa que vai jogar bola. Isso. Ela vai ter o direito ao auxílio acidente apenas. O INSS, gente, ele é um seguro.
Por isso que a gente utiliza, inclusive, a palavra segurado. É um seguro que é pago, só que não é uma empresa privada, mas poderia ter. Eu, por exemplo, tenho um seguro que é de uma empresa privada. Se eu precisar, tomara que não precise, me afastar, essa empresa destina parte de uma renda mensal para que eu consiga pagar as contas dentro da minha casa. Só que o governo criou porque sabe que dificilmente o brasileiro contrataria empresas privadas. Então a função do INSS é essa, independente do motivo, tá? Até mesmo aquele motivo que a pessoa procurou o acidente, igual pulou de asa delta. A gente sabe que existe um risco que é um risco iminente, né? Um acidente acontecer. A pessoa tá andando de moto e andando de uma roda só, fazendo grau com a moto, sofreu um acidente. Ela está na qualidade, se ela estando na qualidade de segurado, ela vai, e se tiver ficado alguma sequela, alguma limitação, ela tem direito de receber esse benefício do INSS. Agora a gente entra na questão previdenciária, né, Daniel? A gente sabe da burocracia que é em qualquer processo com o INSS. Então a pessoa que o Rafael citou, no caso de precisar de aposentadoria, dependendo do acidente, né? Fala pra gente como é que funcionaria nestes casos, pra pessoa recorrer à espera para esse processo de aposentadoria estando limitado. Tá, vamos lá. Para essa questão de aposentadoria, primeiro ela teria que dar entrada no INSS, fazer um pedido de benefício por incapacidade temporária. Não tem um pedido específico para aposentadoria por invalidez, por exemplo. Se mencionou nesse caso de cair de asa delta. A pessoa ali vai pegar um relatório médico, um atestado, indicando um período de afastamento. Desde que seja superior a 15 dias, vai dar entrada no pedido no INSS. A partir desse pedido, o INSS pode fazer duas coisas: ou te dar um afastamento pelo período de 60 dias direto, ou marcar uma perícia médica presencial para você ir numa agência mesmo, né, fazer uma perícia com o médico deles. Esse médico que vai indicar se realmente esse atestado está válido, se você precisa de um afastamento temporário ou se você já está apto para ser aposentado de uma vez. Na maioria das vezes o INSS quase nunca aposenta de uma vez, só se for um caso extremamente grave mesmo. Na maioria das vezes ele vai dando um auxílio doença pelo prazo máximo, que é 2 anos. Ele dá 2 anos de afastamento de uma vez. Lá e já marca, né, a data da cessação para você pedir um período de prorrogação. Nessa perícia, geralmente eles estendem por mais 2 anos. Na terceira, aí eles veem que realmente não tem condições de voltar ao mercado de trabalho. Aí sim eles concedem aposentadoria por invalidez. Mas corre o risco também dele negar o seu benefício. Com essa negativa, ou então com a demora, né, superior aí a 90 dias, já justifica, já gera o interesse de agir para você entrar com a demanda judicial contra a INSS pleiteando esse direito aí. Aí você vai passar por uma perícia médica por algum médico indicado pelo juiz, né, um perito indicado pelo juiz. Constatando a sua incapacidade permanente, aí sim você consegue se aposentar. Correto. A gente vai fazer um intervalo rapidinho, mas eu queria só antes aqui abrir um parênteses. A gente citou da queda de asa delta, que normalmente é fatal, né? Asa delta, paraglider, essas coisas, normalmente costuma ser fatal. Às vezes não tem nem afastamento, não. Você vai de vez, né? Infelizmente. Vai de arrasta. Vai de arrasta. Dependendo de quem esteja na asa delta, né? Pois é. Mas olha, depois do intervalo temos perguntas aqui na nossa entrevista no Redação Tropical. Rapidinho, não saia daí, voltamos daqui a pouquinho com mais entrevista aqui no Redação Tropical. Agora são 9h21. Redação Tropical. Vamos de volta com o nosso Redação Tropical Entrevista. Agora são 9h27. Se você tem alguma dúvida, pergunta, pode fazer através do nosso WhatsApp 99513-9696. Bom, Kekel, só contextualizando, no primeiro bloco nós abordamos aqui focado sobre auxílio acidente e lembrando o quê? Porque algumas pessoas devem ainda ficar, né, com dúvidas em relação a isso. O auxílio acidente, ele pode ser recebido tanto no acidente de trabalho como fora, né? É um direito da pessoa. Mas a empresa só se responsabiliza se o acidente for dentro do local de trabalho. Se você acidentou fora, aí a responsabilidade não é da empresa, apenas do INSS, né? Se a pessoa tiver sofrido algo grave e tudo, não é isso? Isso. Quais são? Agora, deixa a gente só voltar aqui, porque o doutor Daniel queria reforçar a respeito de 1%, né? Que a pessoa perde limitação, ela já tem direito a recorrer. Se ela ficar com capacidade reduzida, obviamente que isso daí é o médico, né? Perito que vai atestar. Até mesmo que tem
N jeitos, né, que ele faz lá na hora, né, da perícia médica, os métodos dele. Se ele constatar que a pessoa teve 1% de redução da capacidade para o trabalho dela, ela já tem direito ao benefício de auxílio-acidente, né, porque o benefício é devido independente do nível, digamos assim, da sequela, mesmo se for uma redução muito grave ou uma redução mínima, entendeu? Então, se ficar atestado 1% ou 0,5% que seja de redução da capacidade laboral, ela já tem direito ao benefício. Certo. Kekel, nós temos perguntas, né? E agora entrando aí na questão trabalhista, doutor Rafael está aqui para responder, tirar as dúvidas. Pois é, temos aqui o Wesley, lá em Apim, tá ligado com a gente? Bom dia, obrigado pela sua participação aqui no Redação Tropical. Olha, ele pergunta o seguinte: trabalho há 6 anos em uma empresa, porém trabalhei 6 meses sem assinar a carteira. Eu teria direito a um acerto dos 6 meses antes de assinar aí a carteira, doutor? Tá, vamos lá. Isso é muito comum. A empresa contrata sem carteira assinada e fala que esse é o período de experiência. A experiência, ela tem que ser com carteira assinada. O trabalhador colocou o pé dentro da empresa, tem que ter a carteira assinada. E aí vai a dica, isso aí, tanto para o empregado, que ele tem esse direito, quanto para o empresário, que ele tem que assinar, ele tem que cumprir esse dever. Infelizmente, ele não tem direito porque, provavelmente, ele trabalhou sem carteira assinada no início do contrato dele. Como já se passaram mais de 5 anos, ele perdeu esse direito do acerto. Mas se ele tivesse menos do que 5 anos, teria. Por quê? O trabalhador, ele tem 2 anos para reivindicar os direitos dele e ele tem direito aos últimos 5 anos contados da data que ele entrar com a ação. Então, se ele entrar com a ação hoje, como já se passaram 6 anos, né, 5 anos e meio desse período sem carteira assinada, ele não tem direito a esse acerto. Mas só por isso. Mas se tivesse menos tempo, teria. Doutor Rafael, assim, quais são as causas, né, as demandas mais comuns que chegam até você nesta área? De auxílio-acidente ou trabalhista? Vamos falar nas duas, né? Tanto de auxílio-acidente como trabalhista também. Tá, trabalhista. Caminhoneiro, trabalha muito e infelizmente é pouco valorizado e recebe muito pouco, né? Principalmente o tempo de espera. A gente vê de vez em quando alguns vídeos viralizarem na internet de caminhoneiros que ficaram 7 dias, 2 semanas esperando numa fila para fazer uma carga ou uma descarga e não recebe corretamente por isso. Às vezes recebe uma comissão por fora. Trabalhador da construção civil sem carteira assinada, contratado na diária. Empregada doméstica contratada sem carteira assinada, trabalhador que não recebe insalubridade, não recebe periculosidade, que não recebe as horas extras dele adequadamente, gestante demitida, e o pessoal não está respeitando nem as gestantes, né? E ela tem proteção, ela não pode ser demitida, ela tem esse período aí de estabilidade. E demitem principalmente quando a gestante não tem carteira assinada. Então, além de cometer o erro de não assinar a carteira da trabalhadora, no momento que ela mais precisa, eles a demitem e ela fica desamparada, tanto pela empresa quanto do INSS. Essas aí são as demandas que mais aparecem trabalhista no escritório. Agora, previdenciário, o auxílio-acidente. E aí eu vou dar exemplos aqui, porque eu acho que eu ilustrando facilita para quem está nos ouvindo. Sim. A pessoa foi atropelada na rua, ficou com alguma sequela, tem direito ao auxílio-acidente. Está atravessando lá na rua, lá, caiu de moto, caiu de bicicleta, foi trocar uma lâmpada em casa, escorregou da escada e caiu no chão, machucou o tornozelo, machucou o punho, tem direito. Então, não importa como aconteceu um acidente, desde um acidente doméstico, o caso lá do escritório, foi fazer churrasco, cortou a ponta do dedo, acidente, tem direito ao auxílio-acidente. Então, independente da forma e de onde aconteceu esse acidente, se ficou esse 0,5%, esse 1% de incapacidade para trabalhar, igual o Daniel falou, tem direito ao auxílio-acidente. Então, só deixando claro que uma reladinha que você deu, isso não vai dar auxílio-acidente. A pessoa caiu ali, deu só uma reladinha, mas nada que limitou, nada que deu problema, ela não vai receber. Não. É só se ela tiver alguma limitação. Se ficar alguma limitação para o trabalho. É porque às vezes a pessoa só dá uma caidinha lá e vai correr atrás do auxílio-acidente porque eu caí, né, gente? Na dúvida, consulte o advogado. Boa. Tá? Isso aí. Olha, queria agradecer muito aqui a nossa audiência pelo Instagram. E a Maria... Marim A7487. É o arroba dela. Ela pergunta o seguinte: sabe sem aquelas informações que aparecem na internet, né? Doutor, é verdade que hoje a pessoa só pode receber um benefício, por exemplo, aposentadoria e pensão por morte?
Daniel. É, previdenciário aí. Não, na verdade ela pode receber os dois, por exemplo. Tem muita gente, vou pegar o exemplo dos meus avós mesmo, eu acredito que tem mais gente nessa situação. A pessoa já tá ali recebendo aposentadoria, os dois, né, o casal, o marido e a mulher, já tá recebendo, aí o cônjuge vai e falece. Como ele já estava aposentado no momento do falecimento, o cônjuge sobrevivente, no caso, além da pensão, além da aposentadoria que já recebe, ele consegue sim pegar a pensão por morte da pessoa que faleceu, né? Uhum. Então ficou esclarecido aí então, né? Agora voltando, né, a questão da área trabalhista, aí vem a questão do auxílio acidente novamente. Neste caso, doutor, é importante então, até mesmo antes de qualquer providência, né, que a pessoa for tomar, mesmo sabendo assim, machuquei, fiquei limitado, mas buscar essa opinião junto a um advogado, né, saber direitinho como proceder é importante. Não tomar providência sozinho. Nunca sozinho, nesse caso, principalmente. Primeira coisa, laudo médico. O médico da pessoa vai poder falar para ela. O médico é o médico de confiança dela. O médico vai poder atestar e falar para ela se houve essa redução aí na capacidade dela para trabalhar. Tá com o laudo médico? Procura um advogado. Que seja especialista nessa área. Sim. Perceba que quando o Kekel foi fazer a pergunta que era previdenciário, eu falei, não, quem entende disso é o Daniel. E eu vou fazer um alerta aqui, seja para contratar o meu escritório ou qualquer outro escritório, quando você vai procurar um médico, você deixaria um cardiologista olhar seu olho? Jamais. Existem especialidades para cada área. Né? Advogado é a mesma coisa. Se o advogado te falar que ele entende de tudo, sai correndo dele. Isso aí. Tem mais Temos perguntas pelo WhatsApp aqui da Tropical 995-396-96. É o nosso amigo Silvio, caminhoneiro, hein, doutor? Aí, ó. Caminhoneiro, hein? Tem uma dúvida aqui, ó. Bom dia, Silvio. Bom dia. Eu sou caminhoneiro e gostaria de saber com o doutor aí. Eu sofri 2 AVC. Um AVC dentro do caminhão. Estava vindo para casa e no meu primeiro dia de férias eu fui internado. O INSS me afastou por 2 anos. Agora negou um benefício. Já entrei pedido de outro, me deu 2 meses de afastamento. E qual o procedimento para a aposentadoria? Que eles falaram que o AVC deixou sequela, mas eu estou apto a trabalhar. Doutor Daniel. Com relação ao AVC, você falou que já tá afastado 2 meses aí pelo INSS, ficou 2 anos, depois o INSS te afastou por mais 2 meses. Tem que ver se na carta de concessão do seu benefício foi concedido o benefício com possibilidade de prorrogação. Se tiver concedido com possibilidade de prorrogação, 15 dias antes ali da cessação, o senhor já pode dar entrada no pedido de prorrogação, que provavelmente o INSS vai marcar uma nova perícia médica para até analisar melhor o caso do senhor. Aí nessa nova perícia médica você vai precisar levar um novo relatório médico. É sempre bom olhar a sua documentação médica, porque provavelmente o seu médico colocou um período de dias no seu relatório. Quando esses casos de aposentadoria por incapacidade, por invalidez, né, incapacidade permanente, seria bom constar no laudo a informação que você não tem condições mesmo de retornar ao trabalho, ou que tem incapacidade definitiva mesmo, né, por tempo indeterminado. Aí tem que tomar só cuidado com a sua documentação médica. Tendo esses documentos e mesmo assim o INSS negando o seu pedido, você pode entrar com ação judicial, né, e procurar um advogado, consegue entrar com ação judicial. Aí vai passar por uma perícia, por um médico de confiança do juiz. Se ele falar que você não tem condições mesmo de retornar ao trabalho, aí sim você consegue sua aposentadoria. Temos mais perguntas aqui. O Isaqueu, lá em Lavrinha. Isaqueu, bom dia. Opa, alô, Isaqueu, vamos lá, vamos tentar voltar aqui. Agora vai. Alô, Isaqueu. Bom dia, Keké. Bom dia, Mário. Bom dia, oi. Que é o Zaqueu da Lavrinha, mora no Jogaçu. Falar pra você. Eu nunca trabalhei fechado o Mário Maquequel. Eu era aposentado, ele só cortou minha pensão. Só que eu acidentei de moto. Esqueci um braço e uma perna. Eu não aguento trabalhar mais. Eu não aguento trabalhar mais. Eu nunca paguei MPS. Será que eu consigo aposentar? Pelo validez ou quer que eu mais?
Pergunta o advogado para mim o valor que eu pago a pensão, mas eu pagar a pensão, entendeu? Só que eu recebi um dinheiro, né? De problema de cabeça. Só que eu melhorei não, eu tenho uma veia na cabeça. Só que eles cortou, só que eu recebia. Só que eles cortou. Ainda eu acidentei de moto, entendeu? Eu acidentei de moto, mas já era aposentado, e eles cortou. Aí eu acidentei de moto, aí eu não aguento trabalhar mais. Sozinho eu esqueci um braço, uma perna, fiquei aleijada. Será que eu consigo aposentar ou quer que eu mais? Eu nunca paguei MPS, acredito? E eu não aguento trabalhar mais, rapaz. Vamos saber agora. Eu tenho uma filha para me pagar a pensão, entendeu? E aí, doutores? Vamos lá, ele falou que estava aposentado, né? Mas provavelmente, se ele nunca pagou INSS e não for segurado especial, que é o trabalhador rural, que também não paga, né? Mas tem direito a todos esses benefícios que a gente já mencionou, provavelmente ele estava recebendo o LOAS, que é um benefício assistencial. BPC LOAS. BPC LOAS, exato, que é destinado a pessoas idosas, né? Com 65 anos de idade ou mais, que se enquadrem na questão de baixa renda, ou a pessoa de qualquer idade que tem uma deficiência ou impedimento de longo prazo. Como ele falou que sofreu um acidente, perdeu um braço, uma perna, aquilo dali gerou uma deficiência nele, com certeza um impedimento de longo prazo. Aí seria interessante entrar com um novo pedido de BPC, mas na verdade a gente teria que analisar o porquê que esse benefício foi suspenso ou cessado. Ele falou que já estava recebendo há algum tempo. Nesse tipo de caso, a gente já tem caso concreto, lá, inclusive no escritório, que a gente conseguiu o restabelecimento, porque foi às vezes uma cessação indevida, às vezes a pessoa esqueceu de atualizar o CAD único, que tem que manter ele atualizado por 2 anos, senão o benefício é suspenso. Então a gente teria que analisar por que o INSS cessou ou suspendeu esse pagamento, entendeu? Muitas das vezes é feito denúncias, né? Pessoas mais intencionadas que denunciam a pessoa e fala que ela está trabalhando. A INSS faz uma investigação e se realmente for constatado, aí também suspende o benefício. Mas tem como você combater isso na via judicial, entendeu? Provar para o juiz que na verdade não aconteceu nada disso, pedir o restabelecimento do benefício e receber os atrasados desde a data que ele parou de receber. Quer ponderar alguma coisa, doutor Rafael? Faça isso com a ajuda de um advogado. Então vamos lá, temos mais perguntas. Olha, o Marcelo Garcia, ele tá no Planalto aqui em Fabriciano, né? E ele falou o seguinte: tenho uma sequela por uma chikungunya, tenho direito ao auxílio? E aí? Nesses casos não é igual ao AVC, muito porque é acidente vascular cerebral. Isso é questão de doença. A gente tem um caso lá no escritório, inclusive, que a pessoa tinha diabetes. Ela foi tirar uma cutícula no dedo, aí atrofiou o dedo, mas não foi em decorrência de um acidente em si, tem que ser, isso é doença, né? Tem que ser decorrente de um acidente. Aí, aquilo que a gente já voltou, pode ser de qualquer tipo de acidente, desde a pessoa que estava acidente doméstico, o Rafael já falou ali, machucou no liquidificador, perdeu uma ponta de um dedo, machucou no churrasco, machucou jogando bola, aí algum tipo de acidente de trânsito, por exemplo, mas nesse caso aí não, porque não é decorrente de um acidente em si. O nome já diz, né? Auxílio acidente. Não, aí vem uma questão de auxílio doença. Mas se tiver ficado uma sequela e a pessoa não conseguir trabalhar, ela tem direito ao afastamento por doença, ao auxílio doença. Quer que as perguntas aí terminaram? Tem mais perguntas. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalinho, né? Pra gente poder, na verdade, a entrevista se encerraria agora, mas em virtude de tantas perguntas aqui, né? Nós vamos estender um pouquinho, Vamos estender um pouquinho mais para poder tirar as dúvidas aí dos nossos ouvintes. Então voltamos já com perguntas aqui para os advogados. Redação Tropical. Plantão do prédio. De volta com o nosso Redação Tropical, são 9h46. Nosso Redação Tropical hoje falando sobre benefícios, auxílio por acidente, enfim, questões trabalhistas. E nós temos mais perguntas aqui. Deixa eu buscar aqui no nosso WhatsApp. Nós temos aqui o nosso amigo, o Janair. Ele é de Santana do Paraíso. Olha só. Então vamos lá, tem uma pergunta aqui. Bom dia, Janair. É o seguinte, a minha esposa descobriu um câncer de mama. Aí nesse período que ela tá, nunca pagou MPS não, ela nunca trabalhou, só dona de casa. Só eu que toda a vida eu trabalhei.
Aí eles falaram que ela tinha direito ao auxílio no INSS. Aí ela foi, nem eu tinha tempo de mexer com isso, foi ela que correu atrás. Aí ela comentou, eles comentaram com ela que ela tinha direito. Aí ela foi, procurou, e eles falaram que ela tinha que pagar, como ela nunca tinha pago, que ela tinha que pagar uma contribuição para o INSS todo mês. Aí ela pagou, na esperança de estar recebendo algum auxílio. E nunca ela recebeu, veio até a falecer. E aí eu queria saber, já vai fazer 3 anos, eu nunca olhei, nunca corri atrás disso aí. Agora, ouvindo o debate aí, eu queria saber se eu tenho esse direito, o que eu preciso fazer. Daniel. Vamos lá. Em relação a essa questão do câncer, por exemplo, não só em relação ao câncer, há várias doenças, né? O fato de ter a doença em si não gera incapacidade, mas sim, por exemplo, em decorrência do tratamento do câncer, aí a pessoa fica um pouco debilitada. Então, uma coisa é quando iniciou a doença, outra coisa é quando iniciou a incapacidade. Você falou que ela nunca tinha contribuído para o INSS. Quando a pessoa vai pedir um benefício, como se for neoplasia maligna, é isento de carência. O que é isso? Basta uma contribuição para a pessoa ter direito ao benefício, mas desde que a contribuição seja anterior ao início da incapacidade. Então, por exemplo, hoje a gente está no dia 4 de fevereiro, né? Vamos colocar fevereiro. A pessoa descobre a doença hoje, mas só vai contribuir amanhã, né? No caso, o início da incapacidade anterior ao ingresso, né? Ao seu vínculo com o INSS. Aí, nesse caso, a pessoa não teria direito, não. Tem que ver se, na época, como já passou muito tempo, e ela tem que ver a data da incapacidade certinho, mas se ela tiver contribuído depois do início da incapacidade, aí não tem como fazer nada, não, né? Uhum. Muito bem. Temos mais perguntas aqui, deixa eu localizar aqui. Ah, tá aqui. Muito bem, deixa eu ver o nome dele aqui, porque ele não tá cadastrado ainda, chegou agora. Seja bem-vindo aí a Tropical. Miqueias. Muito bem. Ele falou o seguinte: bom dia, trabalho há 20 anos em uma empresa. Tive um aneurisma cerebral e fiquei 5 anos afastado pelo INSS. Hoje faz 3, eu não sei se é anos, ele não botou aqui, 3, deve ser anos, né? Que retornei, ou 3 dias, não sei. Enfim, completa pra gente, por favor, né? Pra gente ter uma noção aqui. Que retornei ao trabalho com minhas atividades laboriais reduzidas. Tem algum direito? Mesma coisa, tem que ser decorrente de um acidente, né? E aí, questão de doença, enfermidade neurológica, não seria um acidente propriamente dito. Muito bem. E temos aqui mais uma pergunta também vinda pelo nosso Instagram. Mais uma vez a Miriam, né, que mandou ali agora, falou o seguinte: olha, tem uma outra pergunta aqui. Aposentados podem pedir revisão de aposentadoria ou tem um tempo para isso? Acho que a minha mãe está há 5 anos aposentada, ela poderia receber mais? Sim, pode sim pedir a revisão do benefício. Inclusive, a gente até esqueceu de mencionar no auxílio acidente, mas eu vou só responder a primeira pergunta, depois eu volto. Em relação à revisão do benefício de aposentadoria, depois que a pessoa recebe o primeiro pagamento, ela tem 10 anos para pedir a revisão. Primeiro, ela entra com o pedido de revisão no INSS. Se for negado, aí entra na via judicial. Em relação ao auxílio acidente, que a gente estava comentando um pouquinho atrás aqui, a pessoa que consegue um auxílio acidente e continua trabalhando, isso daí ajuda na aposentadoria dela, porque naquele mês é considerado como salário de contribuição tanto o que ela recebe de auxílio acidente quanto o salário mensal dela. Então vamos colocar que a pessoa recebe R$900 de auxílio acidente e 3 mil de carteira assinada. Então para a aposentadoria daquela pessoa, naquele mês vai ser computado 4 mil de salário de contribuição. Então muita gente pede a revisão, a revisão não, né? A aposentadoria tem um valor superior justamente por receber o benefício de auxílio acidente. Tem como a gente fazer uma diferença, né, para as pessoas entenderem melhor entre auxílio acidente, auxílio doença, como que funciona? Porque pode até gerar uma confusão, né, de alguma forma. Mas a pessoa achar que, né, que vai receber um auxílio e recebe outro. Auxílio acidente. Algo de fora do mundo causou um acidente, ou ainda que a pessoa tenha causado um acidente, independente da forma. Essa cadeira caiu aqui comigo. Caiu comigo não, caiu com o Daniel, a minha não vai cair não. E eu fiquei com alguma limitação para trabalhar. Auxílio acidente. Independente do lugar que a pessoa estiver, sofreu um acidente, ficou com a sequela, auxílio acidente.
Auxílio doença, o próprio nome já diz, alguma doença. Pode, chikungunya, igual foi citado aqui, câncer, e outras enfermidades, AVC, infarto, alguma doença relacionada à visão. Então, aí nesse caso, auxílio doença. Ficou bem esclarecido, né, gente? Porque o acidente aconteceu, algo inesperado, né? Acidentou. A doença, você desenvolve aquilo, né? Então, aquilo pode vir até silenciosamente, até chegar num momento que realmente não dá mais até pra pessoa trabalhar. Eu acho que de tudo que a gente falou aqui relacionado a benefício previdenciário, acho que as duas lições aqui que eu quero deixar aqui para as pessoas se atentarem. Primeiro, tenham sempre a qualidade de segurado. Paga o INSS, mesmo que não estejam trabalhando de carteira assinada. Ah, mas eu não sei se o INSS vai existir um dia quando eu for me aposentar. O INSS é um seguro, e um seguro você paga não só para se aposentar. As fatalidades da vida, elas acontecem quando a gente menos imagina e onde a gente menos imagina. Principalmente quem é arrimo de família, o pai de família, a mãe de família. Pague o seu INSS, mesmo que não esteja trabalhando com carteira assinada. E segundo, procure um advogado especialista na área previdenciária quando for, entre aspas, brigar com o INSS. Porque olha o tamanho e a força do INSS, e aí você vai chegar lá, ou no INSS, ou na Justiça Federal, sem um advogado. Então procure um advogado que, além de te orientar, ele vai conseguir brigar de igual para igual com o INSS, ainda que seja administrativamente ou judicialmente, para defender os seus direitos. Muito bem, temos a última pergunta, nosso tempo está acabando também, né? Vamos lá, o Joaquim aí no Ana Moura fala o seguinte: meu sobrinho já trabalhou em uma empresa, depois saiu e teve um acidente em uma máquina de moer capim. Já está com mais de 2 anos e ficou com uma mão comprometida. Fez várias cirurgias e até hoje não conseguiu o benefício. Doutor. Nesse caso aí, a gente teria que ver só na data do acidente quanto tempo decorreu da dispensa até a data do acidente. Se foi dispensado sem justa causa, como eu já tinha explicado antes, ele mantém a qualidade de segurado, né, por 2 anos. Então foi dispensado sem justa causa, chegou a receber seguro-desemprego, né, que é melhor ainda para comprovar a questão de desemprego involuntário, mantém segurado o INSS por 2 anos. Sofreu acidente nesse período, ele tem sim direito ao auxílio acidente, por mais com essa sequela aí que foi mencionada. Aí a gente só vai ter uma questão: se ele chegou a ficar afastado, aí o auxílio acidente é devido a partir da cessação do auxílio doença. Se ele não chegou a pedir o auxílio doença na época, aí ele tem que dar entrada num requerimento administrativo hoje, por exemplo, de auxílio acidente. Aí não vai receber retroativo porque ele não chegou a ficar afastado, mas ele consegue sim o benefício de auxílio acidente. Outra coisa, só complementando aquela outra pergunta que o Rafael também estava respondendo, a pessoa sofreu um acidente. Primeiro, antes de ficar com a sequela consolidada, ela vai ficar com incapacidade, ela não vai conseguir retornar ao trabalho. Então, primeiro ela vai receber o auxílio doença, pelo período ali até, por exemplo, quebrou o punho. A pessoa não vai, dependendo da profissão dela, não vai conseguir retornar para o trabalho. Então ela fica incapacitada para o trabalho. Ali é o período que ela vai receber auxílio doença. Depois que a fratura se consolidou, ela consegue retornar ao trabalho, mas com a capacidade reduzida, aí sim ela volta ao trabalho, cessa o auxílio doença, aí cabe o direito ao auxílio acidente. Doutor, o Joaquim mandou o seguinte aqui, ele falou que o rapaz não era fichado. Assim é o seguinte, tem quanto tempo? Tem 2 anos, segundo ele aqui, 2 anos. Tá, o que dá para fazer na empresa, aí ele não disse o tempo de trabalho na empresa, mas foi 2 anos. Tá, entendi. Nesses casos é o seguinte, o que dá para fazer? Ver se ainda tá nesse prazo de 2 anos, aí dá para entrar com ação trabalhista para reconhecer o vínculo de trabalho, para depois entrar com o processo previdenciário. Primeiro, ajeita essa questão trabalhista, porque ele estava trabalhando sem carteira assinada, para depois conseguir o benefício, entendeu? Mas isso não tira o direito, não. Inclusive, se tiver muito tempo, dá para entrar com a ação declaratória de vínculo, não para receber nenhuma verba da empresa, mas sim para declarar que ali de fato existe um vínculo de trabalho, para constar isso no CNIS. Tendo essa informação no CNIS,
era responsabilidade do empregador fazer o recolhimento da contribuição previdenciária. Ele desconta do salário, mas ele paga o INSS. Como isso não foi feito, o segurado não pode ficar prejudicado por causa disso. Então, isso não tira o direito dele de receber o auxílio acidente, mas primeiro ele teria que entrar com ação trabalhista contra a empresa para regular essa situação, regularizar. Bom, resumo de tudo, Joaquim, por favor, oriente seu sobrinho a procurar o mais rápido possível um advogado, não é, doutor? Exatamente. E o Rafael, como advogado trabalhista, a gente fala mais uma vez da importância da questão da carteira assinada, né, de tudo certinho. A gente não sabe o que vai acontecer, né? Aí chega numa situação dessa, fica complicado. Exatamente, tem que ter. Ainda que seja contribuinte individual. Vai pegar o carnezinho lá na papelaria, vai preencher todo mês e pagar. Pague o INSS. Bom, agradecer então ao doutor Rafael Mendes, doutor Daniel Brendo também pela participação aqui, pelas orientações. Queria que vocês deixassem um contato, né, para mais dúvidas. Quem quiser aí esclarecer mais dúvidas, fazer contato com vocês. Falar aqui. É 319-9153-5281. Só entrar em contato. Ligação ou WhatsApp. Repete, por favor, que eu vou até digitar aqui, que tem o Robertino lá em Pingo d'Água e pediu o contato de vocês aqui. 319-9153-5281. Isso aí. Ao vivo, Robertino, prossiga. Prontinho. Tá bom? Gente, muito obrigada, viu, mais uma vez. Agradeço, gente, pelo convite. Obrigado. Bom, ficamos por aqui com o nosso Redação Tropical desta quarta-feira. Eu volto logo mais às 4h. Mária segue com o Bom Dia Tropical. Lembrando que essa entrevista, se você perdeu alguma coisa, estará na íntegra no nosso portal tropicalminas.com.br. Mais uma vez agradecendo muito a nossa audiência também no nosso Instagram, a turma que acompanhou a entrevista pelo aplicativo. Mayra, bom trabalho. Isso aí. Valeu.